quando eu marquei essa conferência, né, assim como toda mulher, a gente tem, lógico que eu tenho algumas mensagens aqui que eu poderia estar ministrando aqui, mas a gente gosta sempre, nós que somos mulheres de Deus, a gente gosta sempre de procurar ver o que Deus tem para essa tarde, o que Deus quer falar nessa tarde. E a gente tem que estar sensível a ouvir a voz de Deus. E eu falei assim, Senhor, acho que essa mensagem não. E por 3 vezes Deus ali mostrou para mim que essa é a mensagem para essa tarde. Talvez pode ser uma mensagem não muito agradável, não muito que você gostaria. Talvez não seja mensagem para todos, mas eu sei que é uma mensagem que vai estar falando, como desde o início, né, dessa conferência, Deus está trabalhando, Deus vai continuar trabalhando nas suas vidas. E eu vou, sobre a mulher que floresce, querido, né, porque a gente está no mês da primavera, para vocês que não sabem, o mês de setembro é o mês da primavera, tá? No final de setembro aí já começa a primavera. Não está parecendo uma primavera, mas é por causa do frio. E então a mulher que floresce, eu fui ver no Google sobre como que a flor, né? Como que faz multiplicar a flor. E muitas das flores, ela pega ali, pega o óvulo que é dentro dela, o néctar ali, aquele óvulo que é dentro dela, que essa serve para o fruto e planta e ela se multiplica. Então, muitas das flores, não são todas, mas muitas das flores, para ela florescer, ela vai precisar doar. Ela vai precisar, às vezes, morrer para dar mais fruto. E é sobre isso que eu quero falar para você, queridos. Para a gente ter mais fruto, lógico que a gente tem fruto, mas para a gente ter mais fruto, às vezes a gente vai precisar morrer. Às vezes está dando efeito aí, né? Eu acho que aqui traz também. Melhorou aí? Para a gente dar fruto, queridos, é aqui atrás, aqui, ó. Bom, é minha blusa. O quê? Hã? É isso aí. Depois que eu vi com uma pastora super conhecida, ali na hora dela começar não é aqui, na hora dela começar a ministrar, daí começou a dar efeito, uma igreja super, né? Eu falei assim, isso aí é normal. Melhorou, gente? A gente dá uns negócios assim e melhora. O cabelo também, aqui, ó, o cabelo pesa. Aí começa a subir, né? Mulheres têm isso. Então, queridos, vamos lá. Para a gente, às vezes, para a gente dar mais fruto, saiba você vai precisar morrer. E como que a gente vai morrer? Ana, assim como você viu aqui, né, nessa ministração de dança aqui, falou de várias mulheres de Deus. Ana, queridos, Ana precisou renunciar. Ali, pedir para o seu filho, para Deus, se você me der um filho, eu vou te devolver. E ela teve que renunciar, ela teve que entregar de volta para Deus. Abigail, ela precisou o quê? Correr risco de vida para salvar o seu marido, que nem merecia, porque a Bíblia diz que ele era ruim. Mas mesmo assim ela correu risco de vida para salvar o seu marido. E Deus abençoou e deu um excelente marido para ela. Esther, queridos, Esther correu risco de vida para poder salvar o seu povo. E ela conseguiu salvar o seu povo, ela não morreu, ela conseguiu salvar o seu povo, e o seu inimigo ainda foi executado, no lugar que era para ser do seu tio.
Mas para isso ela precisou abrir mão e se colocar na brecha. E ali renunciar. Ali às vezes o seu medo, a sua insegurança. Mas ela precisou. Ruth ali, ela chegou a colher espigas. A Bíblia diz que ela chegou a colher espigas na fazenda. É igual a gente está ali na feira. Tem a feira. Depois da feira fica ali os alimentos no chão. Daí tem aquelas pessoas que vai colhendo ali, pegando os melhores alimentos que estão no chão. Não é verdade? Aqueles frutos numa feira. Então, e a Ruth fez isso. Mas ela fez isso para não abandonar a sua sogra. Porque ela podia muito bem ter voltado para a casa dos seus pais. Mas a sua sogra ficou sozinha. E ela falou assim, eu não vou abandonar você e não vou abandonar o seu Deus, porque eu conheci o seu Deus, e o seu Deus eu não vou abandonar. E ela foi lá pegar espigas, e Deus abençoou, e deu o dono da fazenda para ser esposo dela. Mas para isso ela precisou renunciar, ela precisou morrer. Às vezes o que é mais fácil, nem sempre o que é mais fácil para você, é que é o certo. Porque era mais fácil para ela, para Ruth, largar, deixar a sua sogra e voltar para a casa dos seus pais. Mas ela falou, não, eu não vou fazer isso. E para a gente florescer, queridos, às vezes a gente vai precisar morrer. Morrer os nossos desejos, as nossas vontades. A gente faz planos, todos nós fazemos planos. Né? A gente faz um plano perfeito. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer assim, assim, assado. Mas dá tudo certo? Não dá, gente, tudo perfeito. Né? A gente começa a contar, escrever a nossa história ali, achando que vai correr tudo bem. Mas vem alguma coisa ali e muda a nossa história. E eu vou contar para vocês de uma mulher, né, já falei aqui de algumas mulheres, que ela precisou, né, renunciar ali as suas vontades. Era uma vez, né, vou contar uma historinha para vocês. Era uma vez uma jovem, muito linda, temente a Deus, fiel, que se apaixonou por chamada Maria, e se apaixonou por um homem jovem, também temente a Deus, chamado José, que trabalhava na marcenaria da família, em Israel. E tudo estava correndo muito bem. A preparação para o casamento, os convites para a família, para os amigos, a festa preparada para que todo mundo queria. Maria e José estavam preparando essa festa para o lindo casamento deles. Mas, numa noite, apareceu um anjo para Maria, e para trazer boas novas para ela. E isso mudou completamente os seus planos de Maria e José. E com isso, essa mulher foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Essa Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Ela estava prometida para José, né? Todos sabem que ela estava prometida. Como nos dias de hoje estava noiva, preparando para o casamento. Ela estava prometida para José, mas aí ela ainda não tinha casado com José. E o anjo apareceu e ali mudou todo o seu esquema, todo o seu planejamento. E ela foi e falou para José. José soube da sua gravidez. Ele ficou desestabilizado e ele estava preparando para anular o casamento. Imagina, querido, uma jovem que estava ali prometida para um homem e com isso,
com o anjo ali que falou com ela, ela falou para o seu noivo, e o seu noivo estava pretendendo anular o casamento. Em Mateus 1:20, coloca aí para mim, fazendo favor. Mateus 1:20. Olha o que o anjo fala para José, depois que ele estava pretendendo anular o casamento. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor, em sonho, e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus mudou a rota, os planos de Maria e José. E como eu falei, isso não foi o projeto de Maria nem de José. Mas o que aconteceu? O que Maria precisou fazer? O que Maria, essas mulheres que eu falei, o que ela precisou fazer? Para ela florescer, para ela dar mais fruto. Ela precisou, a primeira coisa que ela precisou fazer é renunciar. Ô, palavrinha difícil, que é renúncia. Ela precisou renunciar ali o projeto que ela estava, o plano que ela estava. Queridos, e ela renunciou sem saber o que poderia acontecer. Ela não sabia se José iria aceitá-la ou não. Mas ela renunciou. Ela falou: amém, eu vou obedecer ao Senhor. Se é isso que Deus quer para mim, amém. E muitas vezes a gente fala: não, não é isso que Deus quer para mim. Queridos, renunciar é fácil? Não é, porque a gente só renuncia o que a gente gosta. A gente só tem que renunciar o que a gente quer. E isso não é fácil. A gente tem que renunciar é deixar para trás. Todos os nossos planos, todos os nossos projetos, a gente tem que deixar para trás. É igual você cria, né, um castelo na sua vida. E ali você tem que desfazer, desmorona esse castelo às vezes. A renúncia, às vezes acontece isso. Maria provocou essa mudança? Não. Maria não provocou essa mudança. Tem pessoas que provocam. Né? Tem pessoas que provocam ali, que acaba aparecendo uma gravidez antes da hora. Né? Acaba aparecendo outras coisas antes da hora. Mas tem gente que não provoca nada. E acontece, foi no caso de Maria. Né? Tem pessoas ali que mudam totalmente o seu projeto, seus planos, porque ela provocou aquilo. Né? Daí acaba não prestando, fazendo uma faculdade, porque veio uma gravidez antes do tempo. Muda totalmente o seu projeto, os seus planos. Mas Maria deixou para trás. Mas eu vi isso, que tem dores que Deus vê e Deus responde. Mas tem dores em nós que Deus vê, mas Ele não responde. Deus viu ali a dor de José, porque José ficou sabendo. Imagina, gente, você contar para um homem uma coisa dessa. José ali, entendeu? A gente tem que entrar na realidade. Maria teve que falar para José, José teve que, né, assimilar aquilo ali, mas ele pretendeu anular o casamento secretamente, para não machucar Maria, né? Porque naquela época era muito rígido. Mas Deus, quando a gente toma uma atitude de obedecer a Deus, a gente tem a paz, que Deus ali começa
Maria, vocês não sabiam que poderia acontecer. Mas Deus viu a dor de José e Deus levou um anjo para falar com José. Mas Deus também viu a dor de Davi, quando estava para morrer o seu filho, mas ele não respondeu. Porque Davi provocou aquilo dali. Mas Maria e José não provocou essa mudança. Eu assisti até um filme com a minha filha, nem lembro qual filme, que falou que o sofrimento não destrói a fé, ele refina. O seu sofrimento não destrói a fé que você tem, mas ele refina para dar mais beleza naquilo dali. Amém? Deus interviu ali e falou com José. Segunda coisa que eu vejo, depois da renúncia, é a obediência. Maria teve a opção de obedecer ou não obedecer. Ela poderia não obedecer o que o anjo estava falando. Não poderia? Ela falou, não, é isso aqui não, como que vai ser? Queria dizer, ela não sabia como que ia ser. Maria, ela ali não sabia o que poderia acontecer. Ela poderia ter sido apedrejada. Vocês sabiam que naquela época, mulher que parecesse grávida poderia ser apedrejada? Você sabia que ela poderia ter sido rejeitada pela sua família, não só por José? Não é igual na época de hoje. Ela poderia ter sido morta, correu risco de vida. Ela precisou morrer pelas suas vontades, mas seguir a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade dele é perfeita e agradável. No início parece que não é. Parece que a pior decisão, a pior ideia é a que Deus dá, parece. Mas não é. Mas ela decidiu. Outra coisa, ela decidiu obedecer. Outra coisa, e todas as pessoas, todas as mulheres que decidiram obedecer, todas as mulheres que decidem obedecer a Deus, elas são felizes. No começo parece doloroso. A gente, para ter filho, não dói? Parece que a gente não vai aguentar. Quem não teve aí, se prepare. Parece que não vai aguentar, parece que não vai dar conta. Eu não senti muito não, porque eu fiz cesárea. Mas aquelas que teve normal, sentiu mais. Mas eu senti as contrações. Então, gente, mas parece que não vai aguentar. Mas depois que nasce, é um alívio, vem o sorriso, o chorinho da criança, pronto, acaba tudo. Mas dói, parece que você vai morrer, não vai aguentar. A Marcela está escrito aqui, Deus sabe de todas as coisas, o Espírito Santo trabalha. Eu coloquei relacionamento tóxico. A gente precisa renunciar. A Marcela falou isso daqui. Queridos, precisa renunciar a relacionamentos tóxicos. É fácil? Não é fácil, porque você tem sentimentos, você só renuncia uma coisa que você ama, que você gosta. Mas você precisa tomar a decisão de renunciar e obedecer. Renunciar, obedecer. A terceira coisa, depois que você renuncia e obedece, o que você tem que fazer? É confiar. O que Maria fez? Ela confiou. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu confio no Senhor. Eu confio no meu Pai. Eu sei que Ele tem o melhor para mim. Eu não sei. Gente, vocês imaginam Maria pensando, como eu vou falar para José? Vocês imaginam isso? Como que eu vou falar para o meu noivo que eu estou grávida? O que ele pode pensar? E José também tem que colocar na vida de José. E José também, ouvindo isso da noiva. Você está grávida? Ela está falando para mim que ela está grávida do Espírito Santo. Mas o que é isso? Como assim? Eles eram tementes a Deus, mas... É igual uma vez o pastor Jorge Linhares falou que... Chegou lá, acho que a mãe, a filha falando para a mãe, isso é muitos anos atrás, que hoje as mães são mais espertas, né?
a filha falando que estava grávida do Espírito Santo. Né? Isso aí no gabinete. O pastor Jorge falou assim, tá bom, filha, agora fala para mim, quem é esse Espírito Santo aí? Qual o nome dele? Porque ele tem nome. Porque isso só aconteceu uma vez só. Então, queridos, ela decidiu confiar. E depois que o anjo falou com José, e José ali, eles fizeram o casamento, ele manteve, eles mantiveram o segredo. E aí, continuou sendo fácil? Não continuou. Ela teve que o quê? Fugir. Porque eu já estava ouvindo dizer que ali o prometido, né, o profeta, estava para nascer. E aí eles começaram a perseguir quem estava grávida, quem poderia dar à luz. Eles tiveram que fugir de Nazaré para Belém. Então, queridos, não foi nada fácil para Maria confiar, Maria e José, mas ela decidiu confiar em Deus. O ar que a gente vê, o ar que a gente respira, a gente não vê, mas ele está aqui, você está respirando. O Deus que a gente confia, a gente não vê, mas a gente confia. Amém? A gente não vê, mas a gente confia. E Ele está aqui, Ele vai estar resolvendo os problemas que precisam ser resolvidos. Mesmo não vendo, a gente precisa confiar. Porque Ele está cuidando. Agora, o que atrapalha a gente de confiar? O que atrapalha a gente de confiar? Você já pensou? O que atrapalha você de confiar em Deus? A dúvida. Vem dúvida. A dúvida rouba a nossa identidade. A dúvida faz com que a gente perca a nossa identidade. O inimigo tenta roubar a sua identidade, causando dúvida na sua vida, causando confusão na sua identidade. Mas Jesus veio e Ele teve a missão de fazer gerar em nós vida e vida em abundância. Ele veio aqui nessa terra para fazer gerar nós vida em vida em abundância e fazer que a gente é capaz, a gente é filho de Deus. Essa é a nossa identidade. Você é filha de Deus. Você tem a herança. Você está na árvore genealógica de Jesus. A partir do momento que você fala assim, eu quero caminhar com Jesus, você está na árvore genealógica de Jesus. Amém? Nós somos enxertados pelo Espírito Santo de Deus. Por Deus, nós somos enxertados. Quem é enxertado? Que é enxerta? Vai lá enxertar na planta. A gente vai lá e enxerta. Nós somos enxertados. Os desejos, os nossos desejos que nós temos, tem que ser de acordo com o que Deus planejou para nós. Nós temos que deleitar nos desejos de Deus para a nossa vida, não nos nossos desejos. É igual eu falei, a Maria, ela ali foi o desejo dela do momento? Não, mas ela, eis-me aqui, ela recebeu aquilo com alegria. Ela fez até um cântico. Se vocês não sabem, Maria fez até um cântico. Os desejos de Deus são perfeitos, queridos. O nosso não é, mas o de Deus é perfeito. A Bíblia diz, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então, isso é o que Deus quer para nós. Essa é a nossa identidade em Deus. Ele falou, se você quiser, você vai comer o melhor dessa terra. Então, você tem que agarrar nessa palavra, se tocar nessa palavra e não perder. Se agarre na verdade de Deus para você.
Não seja corrompida pela mentira do diabo tentar deturpar a sua identidade. Ele tenta, às vezes, mudar a sua identidade, a sua essência. Nós, de mulheres, né? Às vezes ele vai mudando a nossa essência, vai deturpando. Mas a nossa identidade em Deus, ali, a gente não perde. Não nos causa dor. A dúvida nos faz ter medo. A dúvida também nos faz ter medo. Faz ter medo. Será que ele está certo? Será que isso é mesmo que Deus está falando comigo? Quantas vezes a gente pensa, será que é isso que Deus está falando comigo? Será que é isso que Deus quer para mim? O medo nos paralisa. O medo nos faz, às vezes, até retroceder. Então, não tenha medo, querido. Se Deus está falando para você, vá na fé. Outra coisa que a dúvida faz com a gente, primeiro que a dúvida, a falta de confiança nos traz dúvida. A dúvida nos causa medo. A dúvida também coloca distrações. Vai aparecer coisas para distrair você, né? Coisas diferentes para distrair e que vai atrair você, e isso pode atrasar o propósito de Deus para a sua vida. Você sabia disso? A distração pode atrasar o propósito de Deus para a sua vida, e também você acaba brilhando os olhos. É igual uma maçã, querido. Uma maçã, quem já comprou maçã, quer dizer, ela está linda, linda, linda. A hora que você corta, não dá nem para comer. Isso é distração. Porque ela ali, a maçã, às vezes quando assim, porque ela foi muito enxertada ali por coisa ruim. A aparência está bonita, mas por dentro está podre. Então, não vamos deixar ali a gente ser enxertados pelo que o diabo, pelo que o inimigo está falando de nós. Vamos deixar ser enxertados pelo que Deus está dizendo para você. Que você é a menina dos olhos do Senhor. Você é a nação santa. Amém? A dúvida nos causa medo, nos causa distrações. E outra coisa, faz com que a opinião dos outros, isso aqui é muito forte, tenha grande força em sua vida. A dúvida faz com que a opinião dos outros, muitas mulheres aí, se enfraquece porque ouve a opinião dos outros. E o diabo observa isso, e isso faz com que você desanima, desista. Eu não posso, eu não vou conseguir. Uma palavra, querido, você ouve, você já... acho que não é para mim, não. Por quê? Porque vai roubando a sua identidade. E aí a gente não avança. A gente tem que avançar, queridos. E para isso a gente tem que obedecer. Todos nós somos diferentes. É igual a Marcela falou, a Vívia falou, cada um tem a sua qualidade, tem a sua personalidade, tem o seu ponto forte, seu ponto fraco. Pensou se todos os pontos fortes, todas as qualidades ficassem numa pessoa só? E a gente, o que ia acontecer com a gente? Deus dá a balança ali, ó, o equilíbrio. Deus dá o equilíbrio. Entenda quem você é e seja bom nisso. Conheça quem você é. Antes de você querer conhecer os outros, se conheça. Às vezes a gente fica querendo conhecer os outros, mas a gente não se conhece. Se conheça e seja bom no que você é. Amém? Se conheça, fala assim, eu sou bom nisso, então eu vou fazer isso. Tá? Se é bom nisso, faz isso e faz bem feito. E daí, se Deus quiser depois você ir para um nível maior, Ele te leva lá. Amém?
Com Deus, querida, a nossa identidade fica intacta, fica protegida, fica numa cápsula. Com Deus, a nossa identidade fica igual numa cápsula, protegida. Os outros falam, eu sei quem eu creio, eu sei que Deus tem para mim. Agora, sem Deus, a gente tem grandes chances de nos perder. De roubar a nossa identidade, a gente perder quem é. Falar, você não é capaz, eu não posso, eu não consigo. Por quê? Porque entrou a dúvida, entrou o medo, entrou a distração, entrou as pessoas falando para você, e aí você ali se perde. Talvez você possa pensar, mas isso agora é tarde para mim. Talvez você possa pensar, isso aí agora é tarde para mim. Jesus começou o seu ministério com quantos anos? Com 30 anos. Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Davi e José começou jovem o seu ministério, o seu propósito, a sua missão. Sara teve filhos aos 90 anos de idade. Abraão recebeu a sua promessa com 100 anos de idade. Você acha que é tarde para você? Ou você acha que é cedo para você? Se Deus está falando, é porque é a hora dele. E você se prepare. Às vezes é para você ir agora, às vezes é para você ir lá nos 90 anos. Mas o que importa? O que importa é que você vai cumprir o propósito que Deus tem para você. A direção que Deus deu para você. Não deixe a dúvida impedir o que Deus tem preparado para você. Não deixe as dores impedir o que Deus tem preparado para você. Siga em frente. Para encerrar, queridas, Deus está procurando, o que eu quero te dizer, Deus está procurando mulheres com o coração puro, com a pureza. A Bíblia diz que Deus fala assim, vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Por quê, querida? As crianças é pura. As crianças têm a pureza delas. E Deus quer mulheres, eu vejo que Deus hoje está querendo mulheres com coração puro. Mulheres sem mágoa, mulheres sem dor, mulheres dispostas a seguir o que Deus tem preparado. Não deixará as dores ditar o rumo da sua vida. É igual a Marcela falou aqui, se ela deixasse a dor ditar a vida dela, ela não estaria aqui hoje. Não deixe as dores ditar o rumo da sua vida. Quem dita o rumo da sua vida é Jesus. Se você deixar Ele ditar o rumo da sua vida, você não vai se perder. E vai acontecer igual Maria, queridos. Eu estou falando de Maria, mãe de Jesus. Uma mulher sábia, uma mulher centrada, uma mulher ali disposta a obedecer o caminho que Deus preparou para ela. E ela soube educar o teu filho Jesus para a nação, para o mundo. Talvez você vai ser a mãe que vai educar seu filho para ministrar para essa nação. Talvez você vai ser a mulher que vai estar ministrando aí em vários lugares do mundo. Por que não? Mas para isso a gente tem que ter a pureza e se limpar das sujeiras que tenta colocar entre nós, ou de coisas que a gente mesmo faz.
sabe, queridos, às vezes a gente faz coisa errada, a gente fica ali, ai, agora não dá mais para mim, agora eu não posso mais, agora eu não consigo mais, ou as pessoas colocam na gente, causam marcas na nossa vida. Não é as pessoas que ditam o seu caminho. Maria teve a tranquilidade. Maria teve ali o descansar no Senhor e saber que Deus está cuidando. Deus, eu estou aqui. Já estou aqui gerando seu filho. Que o Senhor Jesus esteja lá, falando com José. Que o Senhor Jesus esteja me guardando, me guiando. Deus foi guiando eles. Falou, vai para tal cidade, vem para cá, vai para lá. E José sempre ao lado de Maria. E quando, queridos, Jesus nasceu aonde? Na manjedoura. Ali onde eram ovelhas. Lugar simples. Puro. Às vezes a gente quer tanta coisa, tanto não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, é pureza. Isso aqui, foi feito para vocês, para vocês. Mas para Deus não, o que Deus quer é pureza. Amém? Deus quer coração puro, limpo. Se limpe. Se vocês deixou ali algo entrar no seu coração, alguma palavra, às vezes palavra de maldição de sua mãe, de seu pai, de um amigo, sei lá de quem, deixou entrar lá, arranca hoje. Arranca hoje da sua vida. Desfaça agora. Não importa, entenda também as dores das outras, às vezes as pessoas te machucam porque estão machucadas. Então eu entendo, falo assim, ela está tentando machucar porque ela está machucada, Senhor, cura ela. Mas ela não vai me machucar, não. Tá bom, queridos? Não deixe as pessoas te machucarem. E também entenda as dores das outras pessoas. Entenda as dores das outras pessoas. Tem muita gente machucada, queridos. Vocês não sabem, mas tem muita gente machucada, tem muita gente ferida. E às vezes ela está pedindo socorro. É igual a Viva falou hoje, tem muitas mulheres aí que não estão falando, muitas pessoas que não estão falando. Mas a gente precisa entender as dores. Mas também não deixar elas te machucarem. Orem por elas. E se elas abrirem o coração, que você ali seja um instrumento ali para ajudar a curar.